Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Vamos chegando, meu povo! Tivemos um probleminha técnico, mas agora sim, estamos ao vivo para todo o Brasil! Vai compartilhando já a live, convidando os amigos. Você que está no Instagram, aperte aí esse aviãozinho, vai marcando seus amigos. Você que está no Facebook, vai compartilhando. Facebook você pode marcar também os amigos aí, viu? Escreve o nome dele, espera aparecer o nome, manda ele. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Que tal, hein? Será que isso é possível? E no episódio de hoje a gente vai falar num assunto muito importante. Que assunto é esse? Mude sua maneira de pensar. E eu queria começar a live dessa noite com um pensamento de Napoleão Hill, que foi um grande estudioso da mente, também escreveu muito sobre a mente humana, não no sentido tanto da questão científica ou saúde, mas escreveu sobre o poder da mente humana e a capacidade que a mente humana ela tem de criar as coisas. E essa frase é uma frase incrível. E essa frase é a seguinte: tudo o que a mente humana pode conceber, olha que incrível essa frase, ela pode conquistar. Que tal, hein? Tudo o que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. O que Napoleão Hill, na realidade, ele está falando aqui é algo muito forte que tem a ver com mudança de pensamentos, mas também tem a ver com tudo aquilo que você na sua mente pode colocar. Então, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas ruins você vai colher. E assim por diante. Então, olha só que forte isso daqui, né? Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. O que você está concebendo na sua mente? O que você está colocando na sua mente? Qual é a capacidade criadora que você está permitindo dentro da sua mente? E na live de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Mude a sua maneira de pensar. E você já me viu aqui nas lives falar o seguinte: mude os seus pensamentos e a sua vida mudará. Cada um de nós, homens e mulheres, ricos e pobres, pardos e orientais, negros e brancos, ou seja, qualquer ser humano nessa terra, passamos pelo mesmo processo. Dentro do útero materno da nossa mãe, recebemos uma influência muito grande de coisas que vieram de fora, coisas que já tinham a ver com a situação que envolvia a tua mãe. Talvez você passou também por um processo de memória genética, ou seja, você recebeu uma herança, ou através de memória genética, através do espermatozoide, de traumas e bloqueios, inclusive do próprio pai. Aí você vem e nasce para essa vida, e desde o dia do teu nascimento, pode ser que você nasceu de uma forma tranquila, pode ser que você passou por um parto difícil, como foi o caso do parto que a minha mãe teve em relação à minha pessoa, e de repente talvez você quase não nasceu, talvez você ficou numa incubadora, talvez você nasceu de 7 meses, de 6 meses, de 8 meses, talvez algo aconteceu com você ou algo não aconteceu, mas independente da maneira como você chegou ao mundo, pode ser que já foi uma maneira traumática. E aí você começa a passar todo um processo, agora já nascida, agora já nascido, recebendo toda e qualquer influência que existe no mundo à sua volta, recebendo toda a influência que vem dos vampiros emocionais, dos parasitas mentais, e aí acaba complicando completamente aí o seu crescimento e também a sua vida. E tudo começa na mente. Tudo começa na mente, começa pequenininho, mas tem um poder tremendo de autodestruição, um poder tremendo para destruir,
para incapacitar a vida de uma pessoa. E pode ser que você esteja se olhando no espelho e você não se enxergue como aquilo que você nasceu para ser. Pode ser que dentro de você estejam dúvidas sobre você mesmo, da sua capacidade, da pessoa incrível que você é, desse ser maravilhoso que você é. E hoje você tem pensamentos negativos, esses pensamentos negativos eles se transformam em sentimentos, esses sentimentos eles mexem no seu comportamento, de forma agressiva contra os outros ou contra você mesmo, se mutilando, se cortando ou pensando até em destruir a própria vida, como até na live de ontem a gente falou sobre essa questão, ou mexe diretamente na tua parte fisiológica, ou seja, na tua saúde física. E nós já vimos aqui que nós temos entre 40 a 60 mil pensamentos, alguns estudos dizem 70 mil pensamentos, a maioria deles pensamentos negativos, um poder totalmente destrutivo, um poder totalmente incapacitante, um poder que tem uma capacidade incrível de destruir você como pessoa. Então imagine, a maioria desses pensamentos negativos. E da onde está vindo isso? Nós temos uma fábrica dentro de nós. E quando você olha para uma situação como essa, esses pensamentos negativos, eles floresceram no seu inconsciente, lá dentro ainda, no seu aterro sanitário, lá no profundeza do teu inconsciente, e eles têm um poder muito grande contra você, porque abaixo da linha da razão, assim no finalzinho, aqui na parte de baixo, você tem as duas amigdalas, que são responsáveis pelo medo e também pela ansiedade. E elas são, então, responsáveis por isso, e elas então potencializam as coisas que de fora acontecem, não de uma forma ruim, porque na realidade a tua mente, o teu cérebro está querendo te proteger das coisas ruins que existem. Existem vampiros emocionais, parasitas emocionais, pessoas que jogam lixos emocionais contra você, e na realidade o que o cérebro está querendo fazer é proteger você. Ele está lutando para proteger você, está lutando para não permitir que você entre em colapso. Devido à mudança de ondas cerebrais, um determinado tempo na sua vida, lá aos 8 anos de idade, houve um fechamento entre a tua parte racional, subconsciente e inconsciente. É como se você tivesse pego um carro muito potente, colocado na mão de uma criança, e o nosso inconsciente é uma criança, ele acredita em tudo, ele é um HD, ele armazena tudo que você coloca, tudo que jogam de lixo emocional e você aceita para a tua vida, tudo que você produz de lixo emocional, ele aceita para a tua vida, ele simplesmente armazena e de tempos em tempos ele devolve para você. Quando você tem uma capacidade incrível de focar nas coisas ruins, e quanto mais você foca em uma coisa ruim, mais ainda, para você ter uma ideia, o teu cérebro entrega para você. Se o teu cérebro percebe que você está constantemente pensando coisas ruins, pensamentos tóxicos, pensamentos suicidas, pensamentos de mal contra os outros, pensamentos de inveja, pensamento de ódio, pensamento sei lá do que, de autodestruição, o teu cérebro entende que isso é algo que tem prazer na sua vida e constantemente ele traz de volta para você, constantemente ele está trazendo, porque você constantemente pensa, está conseguindo entender? Então se você está pensando que você não tem valor, que você não presta, que você é feio, que você é feia, que você não tem valor, que você nasceu para sofrer, que você tem mão podre para os relacionamentos, que você tem mão podre para ganhar dinheiro, ou seja, tudo isso que você constantemente está pensando, você está focando, está expandindo e o teu cérebro está devolvendo, porque ele entende que isso te dá prazer. E aí ele vai lá e ele cavoca no inconsciente, ele cavoca no aterro sanitário e traz de presente para você. Você gosta? Então, se você está pensando, porque o meu marido me traiu, esse fez isso e fez aquilo, constantemente ele vai trazer lembrança. Se tem a ver com a esposa, se tem a ver com algo ruim dos filhos, se tem a ver com algo relacionado a você, se tem a ver com coisas que você fez e você não se perdoa, ele constantemente está trazendo de volta porque ele entende que você gosta. É forte isso, não é verdade, gente? Mas é o que você está fazendo com você. Uma vida inteira se auto-sabotando, uma vida inteira colocando pilha, consegue entender? Uma vida inteira alimentando isso, você está alimentando. Toda e qualquer situação que você esteja alimentando vai voltar para você. É como se fosse um para-raio. E quando a gente olha para isso, tudo que a tua mente ela pode conceber, pode conquistar, tanto para o bem como para o mal. Agora, se você não está fazendo rotina diária, e quem está chegando agora, rotina diária, é você ir diante de um espelho e você olhar dentro dos teus olhos,
Nesses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas, é você olhar para dentro dos teus olhos, para dentro de você e dizer que você é incrível, que você é especial, que você é linda, que você é lindo, que você nasceu para triunfar, que você nasceu para governar e que você é imagem e semelhança de Deus, que é a sua verdadeira identidade. Você não é a porcaria, você não é o cocô do cavalo do bandido, como muitas vezes as pessoas querem fazer com que você se torne. E talvez o marido olha para você e descarrega todo o lixo emocional dele, e talvez a esposa descarrega o lixo emocional dela, e talvez os filhos descarregam o lixo emocional deles, e talvez as pessoas que são vampiros emocionais descarregam o lixo deles e jogam você para baixo, e a tua linha da razão, ou seja, a tua linha dos valores, melhor dizendo, estão todos destruídos. E aí você não acredita em você, você não acredita na sua capacidade, você acredita que você é a porcaria que existe nessa terra. E aí você olha, e por isso que você pensa, que droga, por que eu nasci? Por que eu estou nessa terra? Eu só nasci para sofrer, eu sou pobre, eu sou isso, sou aquilo. E aí você se identifica. Eu sou ansioso, eu sou depressivo. Aí, ó, identificação. E ansiedade, para você ter uma ideia, é um hábito adquirido. Então você adquiriu esse tipo de hábito, você trouxe a doença emocional para a tua vida e cabe a você reajustar isso. E para você transformar a sua história, você precisa mudar os teus pensamentos. Mude os teus pensamentos e a tua vida mudará. E na live de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Então você está igual um disco numa vitrola, um disco que está repetindo a mesma música constantemente, enroscou e está pensando na mesma coisa. Agora pare por um instante e pense comigo. O que de bom isso está trazendo para a tua vida? O que de bom está trazendo? Quantos anos você está se permitindo andar nesse tipo de caminho? Quantos anos isso está te sabotando, te destruindo, te maltratando? E aí você começa a colocar a responsabilidade da tua saúde emocional na mão de um marido, que vai falhar com você, na mão de um médico, na mão de um doutor aí qualquer, na mão de um pastor, na mão de um sacerdote, na mão seja lá de quem for, na mão de filho, e menos na tua mão, menos em você. E aí você começa a se vitimizar e a acreditar que para você não tem mais jeito, que para você acabou, que não existe mais. O dia que você entender o poder que existe na sua mente, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será escravo de homem, de mulher, de filhos, não será escravo de instituição nenhuma, não será escravo inclusive da sua mente. Uma máquina incrível que você recebeu de presente do Criador e que tem um pouquinho mais do que 1 quilo e está governando um corpo inteiro. O teu corpo inteiro está governando, a tua mente está governando o teu corpo inteiro. A tua mente está dizendo mais ou menos como se fosse igual o treinamento de um cachorro, né? Deita, rola, finge de morto. E aí você acredita, você aceita. E a mente não tem culpa, porque uma vida inteira houve uma programação, desde o ventre materno até o dia em que você nasceu, houve sim uma programação. E você se permitiu isso. E você permitiu, e você produziu e reproduziu muitas vezes isso. E como a tua mente entende que você tem prazer nisso, ele está trazendo de volta. Ele está trazendo de volta, porque você é como se fosse um pensamento acariciado. E esse pensamento está vindo lá da profundeza, lá do teu interior, lá do teu inconsciente, porque você tem mandado uma mensagem para a tua mente que você tem prazer. E aí chega a hora, meu querido e minha querida, de você fazer isso aqui, ó. Basta! Chega! Não aceito mais esse tipo de vida emocional para mim. Não aceito! E aí você começa um processo de reorganização e você começa um processo de reprogramação e de assumir o controle total da tua mente. Deus deu a mente para você e disse: governai sobre todas as coisas. Agora cabe a você, amiguinho, cabe a você, amiguinha, entender que você tem sim a capacidade de transformar a sua história um passo de cada vez. Mas o primeiro passo em decisão a esse tipo de coisa é parar e pensar: tudo que tua mente pode conceber, você pode conquistar. Ah, eu nasci pobre. Quem disse que você precisa permanecer pobre uma vida inteira? E esse é um tipo de valor, esse é um tipo de crença autolimitante que alguém colocou. Você nasceu pobre e você vai nascer pobre, vai morrer pobre. Tem pessoas que dizem assim, tentam se justificar pelo comportamento de raiva, de rancor que tem, tentam justificar dizendo assim: eu sou ruim mesmo, eu nasci ruim, vou morrer ruim. Quer morrer, morra. Mas isso é comportamental. Então, quando você olha para isso, as pessoas tentam justificar. E aí ela olha para a situação de vida que ela vive e ela começa a querer justificar. Eu nasci naquela família, eu não escolhi nascer naquela família. Eu nasci para sofrer nesse mundo. Ela começa a acreditar que tudo que acontece à sua volta é culpa do destino.
E não existe destino, gente. Destino quem cria somos nós. Esse é o maior erro, é a maior idiotice que um dia alguém inventou e pregou uma vida inteira e colocou no coração e na mente das pessoas, que existe um destino. Então vamos parar um pouquinho e pensar sobre destino. Então quando a gente pensa em destino, automaticamente entra uma autopredestinação. E a autopredestinação vai totalmente contrária à lei da vida. Porque aí as pessoas começam a querer culpar, inclusive a Deus, pela situação deles. Porque aí olham para uma situação como essa e nasci pobre, o outro nasceu rico. Aí é como se Deus então estivesse pegando as criancinhas e fala, esse é rico, esse é pobre, esse é negro, esse é branco, esse é amarelo, esse é verde. Aí esse é perfeito, esse é imperfeito, esse é com defeito físico, esse é sem defeito físico. Esse aqui vai amargar na vida, esse aqui vai morrer do coração, esse aqui vai morrer com AIDS, esse aqui vai morrer de Covid. Não existe esse tipo de predestinação ao destino. O destino somos nós que criamos. Isso que você precisa entender. Você pode mudar a sua história quando você entender que você não precisa aceitar esse tipo de comportamento. Nasceu pobre, quer mudar a sua situação, quer mudar a sua condição de vida? A primeira coisa que você tem que fazer é parar de ser CLT, ou seja, parar de trabalhar para os outros. É você empreender, porque muita gente está preso num determinado tipo de situação por uma questão de crendice popular ou numa situação em que ela está vivendo por causa de um salário e não por causa de um sonho. E enquanto você viver trabalhando por causa de um salário, você nunca vai ser feliz. Você precisa trabalhar em algo que faz o seu coração cantar, que os teus olhos brilham, que te dê prazer, que te dê alegria. E aí você vai ver como vai começar a mudar a tua história. Então mude os teus pensamentos e a sua vida mudará. E nessa live eu quero apresentar para você 7 maneiras de você usar a sua mente para fortalecer e até curar o seu corpo. Que tal, hein? Quer curar o seu corpo físico? Cure sua mente. Porque 90% das doenças que hoje existem são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que nasceram na mente. E essas doenças que nasceram na mente, elas produzem em nós sintomas físicos. E você começa a sentir uma série de sintomas físicos, mas eles nasceram na mente. Você começou a permitir a autossabotagem na sua vida e uma vida inteira você foi adoecendo emocionalmente e pum, mexeu com do teu sistema fisiológico. E agora você está dependente talvez de medicamentos ou querendo tomar medicamentos porque você não suporta mais a carga. Só que ao tomar medicamentos é aquela situação do band-aid na ferida. Você está tratando os sintomas, mas você não está curando aquilo que tem que ser curado. Por exemplo, às vezes a pessoa está com uma dor, constantemente com dor na cabeça, e ela prefere tomar uma pílula do que ela tentar entender a origem da dor na cabeça dela. E a origem da dor na cabeça dela pode ser falta de água. Hoje, para você ter uma ideia, eu viajei, até eu queria pedir desculpas para algumas pessoas que de repente eu não consegui te atender, atendi a muitos, mas alguns eu não consegui atender devido à viagem. E eu comecei a sentir uma dor na cabeça num determinado momento da minha viagem, por quê? Porque eu tomei pouca água. Ou seja, a origem da minha dor na cabeça era a falta de água. Agora imagine se eu acreditasse na ideia de que a pílula resolve o meu problema e ela toma um comprimido para dor de cabeça. Então toda a questão que envolve uma parte emocional, ela acaba mexendo numa parte fisiológica e ela tem a ver com sintomas fisiológicos, mas nasceu na mente. Está lá dentro de você. Então, existe sim uma maneira de você fortalecer a sua mente e isso pode curar inclusive o seu corpo. Quando você espera melhorar, isso pode acontecer mais rápido ainda. Quando você acredita no poder da transformação. Quando você acredita que você pode se curar, mais rápido você obtém a cura. Agora, muitas pessoas acabam adoecendo e essas pessoas, ao acabar adoecendo, elas começam a acreditar, eu vou morrer, a minha vida está acabando e não tem mais o que fazer. Consegue entender? Quando você se vitimiza e quando você aceita como identidade isso para você, fatalmente vai morrer. Quando você começa a acreditar que chegou o fim da tua história, de que você realmente vai morrer e que você fica repetindo constantemente isso, vai acontecer, porque você está atraindo para a tua vida esse tipo de coisa. É a mesma coisa que a situação dessa doença. Tem muita gente que fica repetindo constantemente que está morrendo de medo dessa doença, e essa doença, e essa doença, e assiste o noticiário e fala disso, está atraindo para a vida dela. Esquece isso, gente.
Não tem como mudar? Tem? Não. Temos que aguardar, temos que esperar, fazer a nossa parte, se cuidar, confiar em Deus, pedir proteção do céu e tocar a vida, tocar o barco. Mas tem gente que automaticamente se acorrentou, se ancorou nesse tipo de coisa e está atraindo para a sua vida. E há uma conexão muito clara entre a maneira como o seu cérebro pensa e a maneira como o seu corpo reage. O que o corpo determina aqui embaixo pode afetar o cérebro, mas o que o cérebro afeta o que o cérebro tem também pode afetar o seu corpo. Olha que interessante, as das dores aqui escreveu: ontem eu levei uma queda, ou seja, caiu, está cheio de hematomas, mas eu disse, não vai doer, e não está doendo. Olha aí, ó, poder da mente. É incrível isso, gente. E você tem o poder sim através da sua mente. Isso foi Deus que colocou no ser humano. E há uma conexão muito clara em relação a isso. E assim como você pode usar o seu corpo para reduzir o seu sofrimento psicológico, você também pode usar a sua mente para melhorar o seu corpo. Simplesmente mudando a sua maneira de pensar e assumindo o controle daquilo que ocupa a sua mente, vai melhorar a sua saúde física e o seu bem-estar. Mas depende de quem fazer isso. O pensamento positivo, ele não vai curar tudo o que acontece na sua vida, mas uma mentalidade saudável é um componente chave para um corpo saudável. Ou seja, a mudança de chave aqui dentro pode transformar a sua história. E eu queria te apresentar nessa live, então, 7 maneiras de você usar a sua mente para promover a sua saúde física. 7 passos importantes, você que tem costume de anotar, anote aí e depois volte às suas anotações. Se você não anota, assista de novo em algum momento essa live, copie, porque vai te ajudar. E o primeiro, então, aqui, a primeira maneira: torne os teus tratamentos mais eficazes esperando que eles funcionem. Tem muita gente, às vezes, que vai fazer determinado tipo de tratamento e ele não acredita que ele vai melhorar. Ela não acredita que ela vai melhorar. E está perdendo tempo. E inúmeros estudos mostram que o efeito placebo tem uma eficácia muito grande no tratamento. E você já viu, eu já falei sobre isso, de lugares, e eu apresentei inclusive aqui a parte do estudo científico, de que pegaram e separaram grupos de pessoas. Para um grupo de pessoas deram um remédio realmente que era, para um outro grupo deram uma pílula de farinha, e para o grupo que deram um remédio normal, não falaram ou enfatizaram tanto que a pessoa ia melhorar. Para o grupo que deram a pílula de farinha, eles constantemente falavam para a mente daquela pessoa: esse remédio vai curar você, você já está melhorando, os sintomas já estão se deixando de lado. E as pessoas que tomaram o remédio normal, que era remédio mesmo, não tiveram tanta mudança, mudaram um pouco e tal. Mas o grupo que tomou o placebo, que não existia o remédio, mas sim as dicas, as palavras de afirmação, foi o grupo que mais curou. Então, quando você olha, há uma influência muito grande nesse tipo de tratamento. E os inúmeros estudos, eles acabam mostrando que o efeito placebo influencia a eficácia do tratamento, porque junto com o comprimido pílula de farinha, ele vem palavras de afirmação, de coisas que começam a trabalhar na mente da pessoa. Se alguém lhe disser, por exemplo, aqui que uma pílula vai curar a sua dor de cabeça, é mais provável que você ache o tratamento útil, mesmo que essa pílula seja só açúcar ou só farinha. Mas se a pessoa falar assim: olha, tome isso porque a tua dor na cabeça vai parar aqui em 1 minuto, e você toma, e aí, aqui entra, para você ter uma ideia, uma palavra tão pequenina, mas tem um poder extraordinário que se chama fé. E todos nós, se você tem uma herança cristã, ou você aprendeu sobre um Deus, sobre um Criador, você passa por um processo de fé. Porque Deus é alguém que é invisível, é alguém que você confia através da fé, e fé é a certeza de algo que você não vê, a certeza de algo que você confia mesmo sem ter visto. Isso se chama fé. Fé é se lançar. E quando eu falo sobre fé, eu lembro de um camarada, de uma história, o nome dele era Spencer, e esse camarada era acho que um norte-americano, e ele era muito forte, muito musculoso, e pegou fogo numa escola muito próximo de onde ele estava, e ele correu para lá também, e eles conseguiram tirar alguns alunos, e uma turma que estava na parte de cima, no primeiro andar, o fogo subiu pelas laterais, e aquelas crianças não conseguiram sair dali, e o fogo foi tomando conta, e já era de tarde, e o bombeiro ainda não havia chegado. E ele, como era muito forte, ele chegou e começou a gritar, as crianças olharam pela janela, mas imagine o fogo vindo de baixo, e ele falou: tá vendo aqui, ó, e mostrou os braços e disse: eu sou forte, eu posso pegar vocês, pode pular, pula o primeiro aí que eu segurarei você.
As crianças se olharam, as crianças ficaram preocupadas, mas sempre no meio de um grupo de crianças vai ter aquele mais corajoso. E ele falou, eu vou ficar aqui, não vou não. E ele se jogou, isso é uma história verídica. E ele se jogou e o Spencer agarrou ele. E aí grita ele lá de baixo e mais o garotinho, gente, eu consegui, vocês também conseguem. E uma a uma das crianças começaram a se lançar, se jogar. E ele foi pegando uma a uma das crianças, mas aí o fogo aumentou muito ferozmente. E ficou uma criança, e essa criança vinha até a janela, 39 alunos gritavam para que ele se jogasse, que Spencer o pegaria também, e esse menino recuava, esse menino não tinha coragem de se jogar, esse menino não tinha fé para acreditar que apesar dele ter pego 39 crianças, ele também pegaria aquela criança. E a história é trágica, porque aquela criança morreu carbonizada. E o mais trágico, ironia do destino, né, que as pessoas usam essa expressão, é que essa criança que faleceu era filho de Spencer. E a história poderia ter dois caminhos agora. O primeiro caminho é a falta de uma pessoa acreditar, é a falta de uma pessoa se lançar, de ter fé, de acreditar que ela pode mudar a realidade que ela está. E ela pode transformar a sua história. E a outra parte da história, trágica, era qual é o tipo de comunicação que esse pai tinha com o filho, que o filho não conseguiu acreditar no próprio pai. Então, quando você olha para isso, então quando uma pessoa diz essa pílula, por mais que ela seja de farinha, mas ela diz assim, pode curar você, pode transformar você, você tem capacidade de acreditar mais, de repente, nisso. Esteja você tentando, de repente, a fisioterapia para um problema no joelho, ou você indo a um quiroprático para as dores nas costas, sua crença em relação a esses tratamentos só vão funcionar, só serão mais eficazes quando você acreditar que esse tipo de tratamento que você está fazendo vai funcionar. Então você se submete a esse tipo de tratamento e esse tratamento então ele funciona para você porque você está colocando na tua mente que ele vai funcionar. Então a primeira maneira aqui para você promover aí, usar a sua mente para curar o seu corpo é você tornar o tratamento mais eficaz, é acreditar, mesmo que de repente você esteja tomando água. Mas se você começa a dizer assim, esta água é uma água saudável, essa água me faz bem, essa água vai transformar a minha vida, é um efeito placebo. Mas essa água tem um poder, não nela, mas o poder que está aqui. E isso se chama fé. É a mesma coisa que, às vezes, tem alguns grupos religiosos que eles promovem. Eu lembro muito que eu era criança, hoje eu não vejo muito isso, mas no passado, eles diziam, coloque um copo com água em cima da televisão, em cima do rádio, e você talvez ouviu isso, e aí eles faziam uma oração e a pessoa tomava aquela água. Não era a água que curava aquela pessoa, e muitas pessoas recebiam bênçãos, não era a água em si que fazia o milagre, mas era a fé na oração e acreditar que um Deus poderia fazer o milagre. Mas eles acreditavam, a água era o efeito placebo, está conseguindo entender? E aquele tratamento, se é que podemos chamar assim, ele se tornava eficaz porque ele estava relacionado a uma questão de fé. Então torne os seus tratamentos mais eficazes esperando que eles funcionem. A segunda maneira aqui agora de você fortalecer a sua mente para a sua mente transformar a tua história é a seguinte, durma melhor escrevendo em um diário de gratidão. E é incrível, gente, se você está lutando contra insônia, essa é uma dica para pessoas aí que enfrentam a questão da insônia. Tem um recado muito importante, gente. Quem quer fazer parte da turma do GPS emocional é só até meia-noite hoje, ou seja, 23h59. Está fechando a oportunidade, a turma fecha hoje, 23h59. Se você não faz parte ainda, me procure aí no direct, ou você está no Instagram, corra aí no link que está aí, ou no Facebook também. 23h59, babau, só a próxima turma. Eu não sei quando eu abrirei ela. Então, se você, aí dentro do GPS emocional, a turma que está lá vai receber agora a higiene do sono. 13 exercícios ou maneiras simples que você faz e pratica em casa sem uso de medicamentos para você dormir e dormir rápido. Então vai ajudar o pessoal que sofre com insônia. Mas aqui, se você está lutando aí com a questão da insônia, o diário de gratidão pode ser o melhor remédio. Incrível isso, né? Vários estudos estão associando a gratidão a um sono melhor de qualidade e mais duradouro. Antes de ir para a cama, identifique 3 coisas, pelo menos, que você pode agradecer, que você pode ser grato pelo dia de hoje. Então esse é um exercício interessante. Pare por um instante e pense em tudo que aconteceu com você durante o dia.
E hoje, durante o dia, aconteceu várias coisas, então à noite, antes de dormir, você pensa em pelo menos 3 coisas que você é grato. E aí você escreve elas no diário de gratidão. E quando a gente conjura sentimentos de gratidão antes de adormecer, aumentará as chances de você ter uma boa noite de sono. Então use o diário da gratidão e você que está dentro do GPS, pratique os exercícios que serão ensinados ali, que são muito fortes para você dormir muito rápido sem remédio. Terceira maneira agora, então, é você viver mais, concentrando-se em seu propósito na vida. É interessante isso daqui, ó, porque quando você sente que você tem um propósito, quando você sente que você tem algo que realmente vale a pena, que importa para você, você aumenta a duração da sua vida. E aí entra naquela parte, por que eu existo? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito na vida? E a maioria das pessoas não tem propósito. Simplesmente estão sobrevivendo nessa terra. E grande parte da população vegetando nessa terra. Porque não encontraram algo ainda que faz o seu coração cantar. Não encontraram algo que ainda faz os seus olhos brilharem. Não tem uma vida com propósitos. E uma pessoa que não tem uma vida com propósito está perdendo tempo. Está perdendo tempo e os anos estão passando e vai chegar lá no final da vida e você vai ter lá, sei lá, se você conseguir chegar lá 95, 100 anos e você vai olhar para trás e vai dizer o que eu fiz com a minha vida. Então viver uma vida sem propósito é viver uma vida perdendo tempo. E quando você vive concentrando-se em seu propósito de vida, você tem o poder de aumentar a sua duração na vida. Alguns estudos mostram consistentemente que as pessoas que acreditam que suas vidas têm significado, elas têm uma maior probabilidade de viver vidas mais saudáveis e por mais tempo. E é por isso que em algumas lives eu já te perguntei qual é o teu propósito na vida. Eu já cheguei a perguntar qual é a tua identidade. E tem muita gente que pensa que a identidade é um número, que a identidade ela pode ser traduzida como RG ou pode ser traduzida como um CPF. Você não é um CPF. Você não é um RG. Apesar da sociedade falar isso, você não é. E para muitas pessoas, o teu valor é só porque você é uma boa dona de casa, ou porque o teu valor é só porque você é mãe, ou porque o teu valor é só porque você ajuda na igreja, ou você dá o dízimo, ou você faz isso, ou faz assado, e as pessoas te valorizam por aquilo que você faz, ou que você tem bens materiais. Mas você não é isso. O teu valor não está condicionado ao planeta Terra, eu já falei aqui. Porque quando a gente olha para a linha dos nossos valores, você encontra um monte de coisa ruim. Tem gente que taca o dedo no teu rosto e diz, você não presta, você não tem valor, você é uma porcaria, você nunca vai ser ninguém, você nasceu para sofrer, você é um imprestável, você é um vagabundo, você é uma vagabunda. É o que as pessoas dizem porque as pessoas são tóxicas. Mas aí quando você está assistindo aqui, você descobriu que não é isso. Você é imagem e semelhança do Criador, e Ele permitiu que no livro dos cristãos, a Bíblia lá, fosse escrito que você é imagem e semelhança dEle, o Criador dos céus e da terra, e se não, porque gera dúvida, Ele permitiu que escrevessem, porque o teu valor não é os teus bens materiais, o teu valor não é o que você faz, o teu valor está condicionado a ser imagem e semelhança de Deus. Essa é a tua verdadeira identidade. O teu valor não está subjugado ao planeta Terra, o teu valor está diante de todo o universo. E aí quando você olha para isso, você começa a entender, caramba, eu não sou o cocô do cavalo do bandido, eu não sou a porcaria que o marido disse que eu sou, eu não sou a porcaria que a esposa disse que eu sou, eu não sou a porcaria que os filhos têm demonstrado através do desprezo que eles têm feito comigo, eu não sou a porcaria através do que essa pessoa, ou essa instituição, ou essa coisa fez contra mim. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Aí você começa a entender que é totalmente diferente, aí você começa ativar a tua identidade e você ativa o teu propósito, porque quando você entende quem você é, fica muito mais fácil de entender o que você faz aqui nesse planeta. Faz sentido para você? E aí você começa a entender a diferença de quem você é e você começa a enxergar o que você nasceu para ser. E quando você entender que você não é a sua mente, que você não é os teus pensamentos, que você é melhor do que os teus pensamentos, que você tem uma capacidade incrível, você vai descobrir que você nem arranhou nem um pedacinho daquilo que você nasceu para ser, independente da idade que você tem. Então, os estudos mostram que quando uma pessoa ela encontra esse tipo de coisa, ela então tem uma probabilidade de viver muito mais e viver saudável. Aí a gente fica condicionando a nossa vida aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros falam. Eu sei que dói, gente, não é fácil receber o desprezo de um marido, de uma esposa, de filhos. Mas e aí? Quem é que veio antes?
É isso que você precisa entender. Toda e qualquer pessoa tem direito de liberdade de escolher o que quer fazer com a sua vida ou contra os outros. Mas cabe a você, você não pode impedir que as pessoas joguem os seus lixos, te machuquem, te maltratem. Vai doer, vai. Mas você pode escolher o que fazer com esse lixo emocional. Eu não vou adoecer por causa de filho, eu não vou adoecer por causa de mulher, por causa de marido, por causa de instituição, pastor, igreja, seja lá o que for, sacerdote, paróquia, padre. E eu falo tudo isso, gente, porque em algum momento pega em você, por isso que eu falo para todos os lados. Então, quando você olha para isso, você começa agora a encontrar um significado, um propósito para a tua vida, parar de viver só por um salário, mas ir em busca de algo que faça o teu coração cantar. E aí, se prepare, porque a tua vida começa a se transformar de uma maneira incrível. Sentir que você tem um motivo para sair da cama todos os dias pode ser o segredo da longevidade. Eu tenho um motivo que me faz a cada dia caminhar. Eu tenho um motivo que me faz a cada dia levantar da cama. E o meu motivo que me faz levantar a cada dia da cama é você. É você que está aí, que tem dor emocional, que sofre, que tem crise de ansiedade, que tem depressão, que tem um monte de problemas psicossomáticos. Você é o motivo que me faz levantar a cada dia, o motivo que me faz estudar, o motivo que me faz se preparar para falar para você, porque eu entendo sim que Deus está utilizando a minha dor, o meu sofrimento, aquilo que fizeram contra mim para abençoar a sua vida. Para resgatar você da escuridão, para resgatar você do poço lá do caos emocional, para enxugar as tuas lágrimas, para fazer com que você se levante, você tenha capacidade de enxergar esse ser incrível que você é. E se você não consegue enxergar, eu consigo, eu acredito em você, independente da dor, independente da luta, independente do sofrimento, pois por mais terrível e forte que esteja sendo a situação que você está enfrentando, existe sim solução. E se você confiar em mim, se você acreditar, se você não desistir de mim, nós iremos sair desse poço, nós iremos conseguir tirar você da onde você se encontra, transformando a sua vida, não eu transformando a sua vida, mas você transformando a sua vida, utilizando o poder que existe sim na sua mente, um poder incrível que foi dado pelo Criador. Deus colocou em você. E Deus, quando Ele faz as coisas, Ele não erra. Deus criou você para governar, Deus criou você para ser bênção, Deus criou você para fazer coisas incríveis nessa terra, mas infelizmente todas as pauladas, as coisas ruins de uma vida inteira que nós levamos, nos jogaram no chão, pisaram em cima da gente, maltrataram a gente, transformaram a gente naquilo que a gente não nasceu para ser. Mas você não tem culpa do que aconteceu com você, mas você não precisa ficar caída aí do jeito que você está, não precisa ficar caído do jeito que está. Então acorda para a vida, levanta-te, levanta, você pode transformar a sua história, acredite no que eu estou dizendo, eu estou te falando isso porque eu sou prova disso. Hoje era para eu não existir mais, eu saí do fundo do poço do caos emocional, daquilo que haviam feito comigo, me derrubado, me maltratado, me machucado, mas eu saí porque eu tinha uma missão, eu saí porque Deus tinha um plano e uma missão para a minha história, que era salvar e resgatar pessoas que se encontram em condições iguais eu estava, ou até pior condições do que eu estava. E quando eu olho para isso, é incrível, gente. É incrível, e eu só falei aqui para você ter uma ideia, a terceira maneira de você transformar a sua história. E quando a gente chega agora na quarta maneira, a quarta maneira é incrível. A quarta maneira é: seja otimista e aumente a sua imunidade. Olha que incrível, gente. Vários estudos mostraram e demonstraram que pessoas otimistas têm menos probabilidade de adoecer. Olha que incrível isso. Tem menos probabilidade de adoecer, porque elas têm um trabalho muito forte com a sua mente, eles acreditam na capacidade, eles são pessoas que acreditam. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito otimista, e eu me transformei numa pessoa assim, porque eu acredito que isso faz diferença. E tem muita gente que é terrível. Por exemplo, em alguns lugares aí do nosso país está chovendo e está chovendo pra caramba. Paraná é um lugar que está chovendo muito. E tem muita gente que de repente às vezes levanta e diz assim: nossa, que dia horrível, que dia ruim, não para de chover. Mas quando você olha assim, o que o otimista faz? A chuva pode estar inclusive atrapalhando a vida do otimista, mas ele olha para a chuva e ele diz assim: puxa, é verdade, está chovendo muito, mas dá uma olhadinha para as plantinhas, elas estão com a boca aberta sorrindo, porque a chuva está regando elas. Quanto tempo fazia que não chovia aqui na nossa cidade?
Então isso faz com que uma pessoa otimista, e os estudos mostram que essa pessoa tem menos probabilidade de adoecer, porque ela tem uma visão diferenciada da vida. Por décadas, muitos pesquisadores pensaram que o aumento da nossa imunidade, ele resultou do fato de que as pessoas otimistas, elas eram mais propensas a cuidar da sua saúde. Mas o que foi que aconteceu? Porém, os estudos mais recentes descobriram que a perspectiva otimista é, na verdade, o que influencia a imunidade. Então, não era o camarada ser otimista que ele cuidava mais da saúde, mas a perspectiva dele, de uma pessoa que é otimista, realmente faz a influência na sua imunidade. E eu já contei para você há um tempo atrás uma história, mas permita-me contar de novo, e de uma mulher muito otimista em que as pessoas não gostavam daquilo, porque tem gente, quando a pessoa é pessimista, ela não gosta do otimista, porque o otimista sempre vê uma saída, o otimista sempre vê uma resposta, o otimista sempre vê uma luz no fim do túnel. O pessimista tá louco, ele vai brigar com o sol, com a chuva, com o frio, com o calor. É terrível esse tipo de gente. Ele tem a síndrome de Hard, ou seja, aquela hiena lá do leão e a hiena lá do passado. Ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza. Parece que tem uma nuvenzinha preta em cima da cabeça e anda reclamando de tudo e de todos. E tem muita gente que é assim. Pode ser que você viva do lado de alguém, ou pode ser que você seja assim. Se você é assim, acorda pra vida, muda a tua história. E o pessimista não gosta muito do otimista, e essa mulher era otimista. E eles perguntavam uma coisa e ela sempre otimista. Até que um dia alguém viu que um cachorro havia morrido bem na frente assim da empresa deles, um terreno vazio lá. E ele então falou, vamos pegar essa mulher hoje. E ficaram esperando ela na portaria da empresa. E falaram, e aí, beleza? E ela, com todo aquele otimismo que ela tinha, que ela falou as coisas boas, eles falaram assim, agora a gente vai conversar. Aí levaram ela até o cachorro e falaram assim, olha aí, ó, olha que porcaria, esse cachorro morreu e tá podre. Que de bom tem um cachorro morto? E ela olhou para o cachorro, pegou um pedaço de madeira, uma vara, cutucou no cachorro, saiu um cheiro forte, e aí colocou a vara na boca do cachorro e abriu a boca daquele animal morto. E ela falou assim, gente, que dentes lindos tinha esse cachorro. Vai mexer com o otimista, vai? Que dentes lindos tinha esse cachorro. Olhar pelo lado bom diminui a probabilidade de você pegar um resfriado. Olhar pelo lado bom diminui a probabilidade de você pegar uma infecção. Olhar pelo lado bom da vida diminui a possibilidade de você adoecer, porque o otimismo mantém o desempenho do sistema imunológico lá em cima, ou seja, no auge. Agora, o pessimismo faz o quê? O pessimismo te joga lá embaixo. O pessimismo faz com que você adoeça. O pessimismo faz com que você olhe para uma situação e você acredite que vai cair em cima de você. E lembra que eu falei para você aqui que eu atendo alguns grupos de ansiedade e depressão? E eu cheguei a falar para as pessoas, parem com isso, gente. Porque o povo estava constantemente escrevendo, comentando que o Covid estava vindo, que o Covid ia cair em cima deles e sentindo sintomas já de Covid. Eu falei, parem com isso, vocês estão focando na doença, a doença vai pegar vocês. Ninguém me ouviu. A grande quantidade desse grupo de pessoas que foram contaminados com o Covid. Teve gente que até morreu. Porque tudo que você foca expande. E se você está colocando dentro da tua cabeça que você não presta, que você não tem valor, que você tem que morrer mesmo, que ninguém gosta de você, o que você acha que vai acontecer com você? Acorda para a vida, minha filha. Ou seja, muda essa história. Então, uma maneira de você curar o teu corpo físico é curando a tua mente. Todos nós temos fantasmas emocionais dentro de nós que ficam revirando o lixo do nosso inconsciente e que de tempos em tempos arrebentam você. Porque lembra que a gente já estudou aqui? Na parte mediana do nosso cérebro você encontra o córtex cingulado anterior. Esse córtex cingulado anterior é o freio das nossas emoções. Mas esse freio das emoções ele está em segundo plano, funcionando em segundo plano ou desativado. E se você não assistiu a live Como Curar um Cérebro Traumatizado, assista, porque lá eu ensino como você fortalece o córtex cingulado anterior, que é o freio. Tem que trocar a pastilha dele, tá gasta. Então, as nossas amigdalas, que é a sede do medo e também a sede da ansiedade, que estão abaixo da linha da razão, eles pegam tudo que não presta do lado de fora, que está chegando para a tua vida, os lixos emocionais, as porcarias que estão vindo para você, e eles entram para dentro de você, existem os fantasminhas que vivem dentro de você,
fuçando no lixo emocional, daquilo que te fizeram no passado, das coisas ruins que fizeram contra você, levanta, passa pelo teu córtex cingulado anterior, que não está freando nada, e estoura no subconsciente, que é na sede do seu pensamento. E aí arrebenta você. Aí vem pensamentos de suicídio, vem pensamentos de mal, de inveja, de raiva, de ódio. E tem momentos que nem chega aqui, você nem tem noção do que está acontecendo. Você está tomando banho e começa a ter um sentimento de tristeza, um sentimento ruim, um aperto no peito, um sufocamento, e você não sabe de onde está vindo. São os lixos emocionais que estão dentro de você, que já estão desencadeando os sinais para você, e ainda o pensamento nem chegou. Você pode estar numa festa de casamento, numa festa de aniversário, e você fica mal, você adoece. Então olha para a vida de uma forma diferente, com otimismo, transforma a sua história. Aí você olha para uma situação, alguém diz assim, você é ansioso. Não sou não. Eu estou em um estado de ansiedade. Estar num estado não significa que é a minha identidade. Pode transformar a minha história. Você é depressivo. Quem disse isso para você? Eu estou num estado de depressão ou num estado depressivo, mas estado passa. Consegue entender isso? Agora, quando você cria identidade, não, eu sou ansioso, eu sou depressivo, vou morrer com isso. Você está potencializando isso na sua vida. Então, você precisa começar a mudar. A quinta maneira, envelhecimento lento com meditação. Pessoas que fazem uso da meditação ou a oração são pessoas que envelhecem de forma mais lenta. Olha que incrível isso. A meditação fornece uma proteção generosa contra os efeitos prejudiciais que o estresse pode causar ao corpo. Numerosos estudos mostram que a meditação retarda a taxa de envelhecimento celular e o contato com o Criador também através da oração. Em grandes momentos de oração, eles entram e se aplicam também, igual você ficar em silêncio num processo meditativo. Olha que incrível, gente. Tem um poder de retardar a taxa de envelhecimento celular. A meditação pode ajudar você a manter uma aparência mais jovem e evitar doenças que estejam relacionadas à sua idade. Os pesquisadores suspeitam que ensinar crianças a meditar ou até orar pode trazer grandes benefícios para uma vida toda. Então, simplesmente o fato de ficar em silêncio, meditando, quando você faz aquela técnica que eu já ensinei aqui, a técnica de respiração profunda, que você tampa uma narina para aproveitar toda a elasticidade do teu pulmão, porque quando você tenta respirar com as duas narinas, parece que não entra oxigênio normal. Quando você tampa uma e você puxa o ar entra, parece que usa mais elasticidade, que o nosso pulmão tem capacidade de mais de 5 litros de oxigênio dentro dele. Mas a gente respira errado, a gente respira assim, né? E aí você não desenvolve a elasticidade do seu pulmão, e é por isso que doenças pulmonares têm uma capacidade muito forte de machucar, maltratar e até matar uma pessoa. Então não importa a idade, nunca é tarde para obter os benefícios de saúde com a meditação. Então, quando você usa, por exemplo, a prática de fazer aí uma respiração profunda, e principalmente quem tem ansiedade, quem tem depressão, essa respiração ela é profunda, mas ela é lenta, não é assim, encher o pulmão, entende? Com rapidez, é lenta, solta tudo, e aí você respira. Lembrando que tem que encher a barriga, como se fosse um balão, segura por 4 segundos e solta pela boca lentamente, esvaziando o pulmão. Só que enquanto você respira, você começa a pensar no ar entrando, no ar saindo, e é um processo meditativo. Você pode pensar na questão da gratidão, pelo que você é grato, você pode pensar em Deus, você pode pensar numa série de coisas, ou simplesmente só se concentrar na respiração em silêncio. Processo meditativo, entrando o ar, saindo o ar. Vai demorar aí para envelhecer, olha que fantástico. A sexta maneira agora, isso aqui é incrível, porque eu fui atrás, porque eu não acreditei quando eu fui atrás disso daqui, mas é uma pesquisa que provou isso. Se você quer ter músculos, olha que interessante, você não precisa nem ir para academia, olha que loucura, né? Construa músculos imaginando você malhando, você levantando peso. E eles foram atrás dos cientistas e fizeram uma pesquisa. E já imaginou, olha só, se você pudesse ficar forte imaginando você levantando peso, sem ter que levantar os pesos, será que seria legal? Bom, os pesquisadores não só pensaram nisso, como eles foram atrás e descobriram que as imagens mentais podem ajudar você a ganhar músculos sem levantar um dedo.
E é incrível essa pesquisa, porque olha aqui, ó. E nesse estudo que eles fizeram, eles descobriram que pessoas que se imaginavam malhando, né? Levantando peso. Ela levantando peso e imaginando. Levantando peso e imaginando. Se malhando, né? Eles foram pessoas que foram capazes de ganhar 24% de mais força muscular quando não tinha. Sem levantar um peso, só com a força da imaginação. Pessoas que realmente levantaram pesos viram melhores resultados. Mas a pesquisa mostra que o treinamento mental pode fornecer mudanças reais à massa muscular. Então eles fizeram uma pesquisa, lógico, pessoas levantando peso e no mesmo período de tempo um só imaginando. Os que estavam só imaginando, 24% ganharam de força muscular. Quem levantava mesmo, no mesmo período, ganhou mais, claro, porque realmente estava fazendo. Mas esse, só pelo fato da imaginação, eles ganharam. Então foi incrível, né? O poder da imaginação. Por isso que tem uma live que eu falei sobre o quadro da visualização, né? E até quem assistiu a live que eu fiz aqui com a psicóloga, com a Aline, você lembra, né, que eu falei para ela, né, de ela fazer um quadro e dela colocar uma imaginação e colocar o que ela queria para a vida dela, o que ela queria alcançar. Então o quadro da visualização é incrível. Você pode colocar o quadro da visualização e no quadro da visualização você começa a imaginar a casa que você quer morar, o carro que você quer ter, a saúde que você quer ter, o peso que você quer ter. E eu tenho o meu quadro de visualização. E eu coloco no quadro de visualização tudo que eu quero construir, porque a vida me arrancou. E você conhece a minha história e você sabe, a vida me arrancou. Inclusive eu coloco a minha futura esposa, que Deus vai me dar. E está no quadro da visualização. Ela está desenhada da maneira como eu estou pedindo a Deus e eu estou imaginando. E quando você olha para isso aqui, é incrível o quadro da visualização. E a 7ª maneira agora é você reduzir o risco de doença cardíaca. E é incrível, gente. Agora é rindo. Agora você vai entender por que Uriel é sorridente. Reduz o risco de doenças cardíacas rindo. É colocando para fora. E até tem uma live que a gente fez aqui, que é a live O Poder do Riso. Se você não assistiu, assista, né? Porque é uma live que eu comecei rindo com você e coloquei até uma música de riso, né? Que foi muito interessante. Se você quer construir um coração mais saudável, pense em algo engraçado. Pesquisas mostram que o riso diminui os hormônios do estresse, aumenta o colesterol bom e reduz a inflamação das nossas artérias. E todo e qualquer processo que existe, para você ter uma ideia, dentro de nós, todo e qualquer processo que existe dentro de nós, que vai gerar uma determinada doença, ele passa por um processo inflamatório. E todo e qualquer processo inflamatório, ele causa doenças. E esse processo inflamatório, quando você olha para esse aqui, o riso ele tem o poder de diminuir os hormônios do estresse, aumenta o colesterol bom e reduz a inflamação das suas artérias. Então as artérias estão inflamadas, vão gerar doenças em você. Então você precisa fazer o quê? Rir. E talvez o riso realmente seja o melhor remédio, viu, gente? Porque os efeitos positivos do riso, eles duram, a ciência já comprovou, 24 horas. Então sorria mais. E sabe que quando a gente sorri, a gente fica até mais bonito, não é verdade? Esse é o segredo da minha lindeza. É sorrir. E tem muita gente que anda carrancudo, anda com a cara fechada, né? Além de ficar enrugado, é uma pessoa que sempre está carrancudo e está perdendo de obter tamanho remédio, que é algo incrível. Gente, para a gente finalizar agora, existe um poder muito grande e esse poder está na nossa mente. Sua mente pode ser o seu melhor ativo ou pode ser o seu pior inimigo. Aprenda a treinar o seu cérebro para ajudar o seu corpo a ter um desempenho máximo. Treinamento para o cérebro. A nossa mente pode ser treinada. E ele pode ser o seu melhor ativo ou pode ser o seu pior, então, inimigo. Todos nós temos a capacidade de desenvolver a força mental. Com a prática, os exercícios mentais podem ser a chave para uma vida mais longa e mais feliz. Então, pratique exercícios mentais. Mude os teus pensamentos e a sua vida mudará. Nós temos uma capacidade incrível de transformação, de remédio, está dentro de nós. Incrível, não é verdade? Mas a gente foi doutrinado uma vida inteira a acreditar que a solução dos nossos problemas está do lado de fora.
mas a solução dos nossos problemas está dentro de nós. Os nossos problemas estão na mente e a solução também está na mente. Você precisa acreditar que existe poder sim na sua mente e quem te deu esse poder foi aquele que é todo poderoso, aquele que é incrível, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Criador de todas as coisas. Sim, Ele colocou em você um cérebro incrível. E sabe, gente, por que a nossa mente é tão atacada? Eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa que acredita em Deus. E se você não acredita, eu te respeito. Mas eu sou uma pessoa que acredita em Deus. E eu fui atrás para tentar entender por que a nossa mente é tão atacada. Por que a nossa mente é tão destruída? Por que a nossa mente é o foco de atenção, de destruição, os problemas emocionais, as dores, os traumas, os bloqueios e tudo que acontece? E eu descobri. Deus, ele se comunica com as pessoas através da mente. E existe uma outra parte do mal que não quer essa comunicação de Deus com o ser humano. Então por isso que as drogas foram inventadas e é por isso que o maior campo de batalha é a sua mente. Porque quando a sua mente é destruída, destrói a sua conexão com Deus e automaticamente destrói a sua conexão com você mesmo. Está conseguindo entender? Então é mais um motivo para você se levantar e para você entender que você pode transformar a sua história. Mais um motivo para você se levantar e entender que o remédio está dentro de você. Mais um motivo para você se levantar e render graças. E eu não estou falando de religião aqui, porque para mim não importa. Eu estou falando aqui de fé. Eu estou falando de um Deus incrível, de um Deus poderoso. De você olhar para o céu, de você rezar, de você orar, de você clamar e dizer: Deus, cura minha mente. Deus, transforma minha história. Deus, eu não aceito mais o que eu fiz comigo, ou o que o mundo, ou a sociedade, ou os meus parentes, os vampiros emocionais fizeram comigo. Eu quero a cura da minha mente, eu quero a cura do meu cérebro, e eu estou disposto a fazer o que for preciso para transformar, mas eu preciso de força que vem do céu. E acredite, Ele vai te mandar força. E eu não tenho dúvida, porque algumas pessoas falaram, inclusive para mim, que oravam. E você viu depoimentos de pessoas que gravaram, que disseram que oravam a Deus e que pediam uma solução para a sua vida, uma solução para o seu problema. E essas pessoas entenderam que a solução fui eu quando apareci. E eu estou aqui, e se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Juntos vamos vencer, mas é um dia de cada vez, é um tijolinho de cada vez, é choro, suor e lágrimas, mas é trabalho duro, é aqui, ó, é trabalhando. Eu não estou oferecendo pílula mágica para você, eu estou oferecendo sim para você uma oportunidade de transformação de vida, e essa oportunidade de transformação de vida está dentro de você. Ela só está maltratada, ela só está machucada, ela só está destruída, mas existe dentro de você um ser incrível, um ser maravilhoso que você desconhece e que está clamando para ser libertado. E eu creio na sua liberdade emocional, assim como eu alcancei a minha liberdade emocional. Eu fui no fundo do poço, eu sofri muito, gente, me maltrataram muito, pessoas que eu confiava me machucaram. E a minha única esperança e solução foi chegar a conversar com uma mulher de 80 anos, que foi a minha mãe, e dizer: mamãe, estou desistindo da minha vida. E foi muito choro, porque eu amo viver. E ela pediu, ela clamou, e eu tinha viajado, eu fui para longe, porque eu estava pensando em fazer aquilo. E foi no fundo do poço, passando por um processo muito duro e difícil, de tudo que havia arrancado de uma maneira cruel, por pessoas cruéis. E olhando para tudo aquilo que havia acontecido, pensando em desistir, foi no fundo do poço, sem intervenção divina, porque Ele estava me preparando para essa missão, que Ele me fez entender que Ele tinha uma missão para a minha vida, e eu comecei a sair do fundo do poço, e assim foi que surgiu o GPS emocional, que foi exatamente o passo a passo do que eu fiz para me libertar e sair do poço em 4 semanas e poder estar aqui. De vez em quando as coisas vêm, as coisas doem, as coisas machucam, mas hoje eu tenho o controle. É como se fosse uma cicatriz que eu vejo, eu lembro, mas não tenho o poder destrutivo que tinha antes. Se a nossa conversa no dia de hoje fez sentido para você, por favor, compartilhe. Alguém pode estar precisando o que a gente conversou hoje. Se você ainda não compartilhou, manda para os teus amigos, marque os teus amigos. Alguém pode estar esperando.
Você pode secar as lágrimas de alguém com uma live como essa. Alguém que está no fundo do poço. Talvez eu esteja falando nessa noite para um homem ou para uma mulher que você pensa que não existe mais e que você está pensando em desistir. Ei, não desista de você. Você é um ser incrível, amado pelo céu, e Deus me mandou aqui como resposta às suas preces ou ao grito desesperado da sua alma. E eu estou aqui para ajudar você. E juntos vamos vencer. Então não desista de você. Não desista porque você tem um futuro brilhante, uma vida brilhante, e Deus me mandou para te ajudar a sair da onde você está. E você que já está mudando, compartilhe, leve esperança aos outros. Vamos transformar a vida das pessoas e viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e traumas emocionais. E eu me despeço daqui com um grande beijo no coração. Vão em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. O Instagram terminou a live, você do Facebook, você do YouTube. Um grande abraço para você, fico muito feliz por fazer parte da sua história, fazer parte da sua vida. E lembre-se, você não é os teus pensamentos, e se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Grande abraço, não esqueçam de fazer a rotina noturna hoje, na frente do espelho ou deitado na cama, se preparando para dormir, falando quem você é, declarando para você a sua liberdade emocional, declarando para você o ser incrível que é, a pessoa maravilhosa que é, e você vai conseguir dormir e vai ter bons sonhos. Fiquem com Deus, beijão no coração, amo vocês e até o nosso próximo encontro.